E aí pessoal, meu nome é Felipe e se você está aqui é porque você se interessa pela história do cristianismo. Então fica por aí que a gente está só começando. E no vídeo de hoje a gente finaliza a série sobre a Igreja Perseguida. É importante lembrar que todos esses vídeos que estão sendo abordados aqui se tratam de um recorte da história, portanto muita coisa boa ficou de fora. No vídeo anterior estávamos falando sobre a perseguição no século III e neste vídeo nós vamos abordar a última e grande perseguição, pelo menos no tempo da Igreja Antiga. No final do século III, ocorre a mais cruenta e dura perseguição à Igreja Cristã. Nessa época, o imperador era Diocleciano. Mas é importante a gente entender como é que funcionava a divisão naquele tempo. Diocleciano havia dividido o Império Romano em oriental e ocidental. Nessa divisão de poderes existia o Augusto e o César, tanto no lado oriental como no lado ocidental. Mas é claro que Diocleciano é quem de fato acumulava o poder maior em suas mãos, apesar de ser o Augusto do lado oriental. Os Césares eram aqueles que iriam substituir os Augustos em caso de sucessão de poder. Diocleciano possuía um César. Este César era Galério. E Maximiano, que era o Augusto do Ocidente, também possuía um César, que era Constâncio. Dessas quatro figuras, apenas Galério nutria uma grande inimizade contra os cristãos. É digno de nota dizer que a esposa e filhas de Diocleciano eram cristãs. E por algum tempo em seu reinado, a igreja desfrutou de relativa paz. Galério não tinha planos de deixar as coisas continuarem dessa forma. Tudo começa a partir do exército romano. Muitos soldados eram cristãos. E você fazer parte do exército romano naquela época também era, em certa medida, ter que praticar alguns atos religiosos. Era preciso participar de certas cerimônias religiosas. E aqueles que eram verdadeiramente cristãos se negavam a isso. É claro que os cristãos negaram-se a ser conscritos e alguns tentaram fugir do exército. Galério viu isso como uma atitude bastante negativa e perigosa para o exército e convenceu Diocleciano a fazer um edito que apenas expulsava os cristãos do exército romano. O que aconteceu na prática foi que muitos cristãos acabaram morrendo pelas mãos dos seus próprios colegas por negarem a servir aos deuses. E no ano de 303, Galério convence Diocleciano a fazer um novo edito, dessa vez autorizando a destruição de edifícios cristãos e também a apreensão e destruição dos livros sagrados dos cristãos. É bom lembrar que naquele tempo os livros sagrados ainda não eram compilados e colocados em um único livro, como nós temos hoje a Bíblia, mas eram várias cópias de livros diversos que cada cristão possuía em seus lares. E após isso, houve 2 incêndios sem explicação no Palácio Imperial. Galério culpou os cristãos por terem provocado ele em retaliação ao que Diocleciano havia feito, queimando seus livros e destruindo seus edifícios. É claro que Diocleciano ficou enfurecido e partiu para atitudes ainda mais rigorosas. Diocleciano fez com que os cristãos da corte fossem obrigados a sacrificar aos deuses. Nesse período, sua filha e sua esposa acabaram sacrificando aos deuses. Apenas Constâncio Clório, em seu território, não promovia tais perseguições tão ferrenhas a cristãos, sendo registrado apenas algumas destruições
de alguns edifícios cristãos em seu território. Nessa época, começou a surgir muita agitação popular. E por interpretar que os cristãos estavam conspirando contra ele, acabou desencadeando um ato ainda mais severo. Diocleciano fez um edito onde obrigava os cristãos a sacrificar aos deuses do Império Romano. Mas dessa vez não eram apenas os cristãos da corte, mas de todo o território romano. Ele também decretou que líderes da igreja fossem presos neste momento, o que desencadeou a mais terrível perseguição já registrada contra os cristãos na história. Mas no ano de 304, Diocleciano acaba ficando doente. Então Galério assume a ocupação de Augusto dessa vez, sob muitas contestações, o que gerou muita desordem no Império Romano, mas não impediu que a política de perseguição aos cristãos continuassem, sendo registrados até que pessoas prendiam cristãos, torturavam, furavam-lhe os olhos, os prendiam e os forçavam a realizar trabalhos em pedreiras. Nessa época, a lista de mártires cristãos aumenta consideravelmente. E somente no ano de 311, Galério faz um edito constando o seguinte: entre todas as leis que promulgamos para o bem do Estado, tentamos restaurar as antigas leis e disciplina tradicional dos romanos. Em particular, procuramos que os cristãos, que abandonaram a religião de seus antepassados, voltem à verdade, porque tal teimosia e loucura possuíram aqueles que nem sequer seguiam seus costumes primitivos, mas fizeram suas próprias leis e se reuniram em grupos distintos. Depois da publicação do nosso edito, ordenando que todos voltassem aos costumes antigos, muitos obedeceram por temor ao perigo, e tivemos que castigar a outros, mas há muitos que ainda persistem em suas opiniões. Percebemos que não adoram nem servem aos deuses, nem tampouco ao seu próprio Deus. Portanto, movidos por nossa misericórdia a ser benévolos com todos, cremos justo estender também a eles o nosso perdão, e permitir-lhes que voltem a ser cristãos, e que voltem a reunir-se em suas assembleias, contando que não atentem contra a ordem pública. Em outro edito, daremos instruções acerca disto a nossos magistrados. Em troca desta tolerância nossa, os cristãos terão a obrigação de rogar ao seu Deus pelo nosso bem-estar, pelo bem público e por eles mesmos, a fim de que a república desfrute de prosperidade e eles possam viver tranquilos. E finalmente, após esse édito de tolerância, a perseguição começa a amainar. Cristãos são libertos do cárcere e olham para o céu agradecendo porque Deus finalmente lembrou-se deles e os libertou. Muitos então, mesmo dentro da prisão, formaram igrejas. E agora, depois de toda essa perseguição, estavam livres para finalmente cultuar o seu Deus em paz. A perseguição não acabou de forma uniforme em todo o Império Romano. A perseguição ainda existia em alguns pontos do Império Romano, muito isoladamente, mas ela definitivamente havia acabado ali. E os cristãos haviam finalmente passado e vencido a perseguição que foi desencadeada por Diocleciano. É o triunfo do cristianismo contra o Império Romano. E aí, gostou do vídeo? Então dá o teu like, deixa nos comentários aqui embaixo o que é que você achou, compartilha com os teus amigos e se inscreve no canal. Ah, e mais uma coisa que eu quero dizer para vocês. Eu vou abrir uma enquete perguntando qual tema que vocês querem que eu aborde no próximo vídeo. Eu vou dar duas opções para vocês. Ou falar sobre os pais da igreja, teólogos muito importantes que apareceram no início dos primeiros séculos da igreja, ou a vida cristã comum que os cristãos tinham naquele tempo. Vou abrir um questionário lá no Instagram. Você pode comentar aqui embaixo
qual tema vocês querem, que vai ser computado como voto também, tá bom?